neste mês da família, nós necessitamos muito de aumentar também o conhecimento daquilo que o Senhor deseja para as nossas famílias. Há um trecho nas Escrituras Sagradas que quero ler aos irmãos. Não é um livro que nós leiamos com muita frequência, mas de vez em quando convém-nos ler o livro de Cantares de Salomão. Os irmãos certamente que se lembram muito bem deste passo bíblico de eleição de Cantares, no capítulo 8. Há 3 versículos que nós gostaríamos de vos ler para refrescar a memória acerca de tudo aquilo que o Senhor deseja conceder-nos na sua bondade, na sua grande misericórdia. Diz então a palavra do Senhor neste capítulo 8, no versículo 5: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, e ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Meus irmãos, este é o grande amor que o nosso Deus deseja que tenhamos no seio das nossas famílias. Um amor que não tem preço, que não pode de modo algum ser comparado a qualquer valor desta terra. Nós só passamos por aqui uma vez. Marco Aurélio dizia que, dado que por aqui só passaremos uma vez, nós devemos fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance para aproveitarmos bem a nossa vida. Que espécie de vida queremos nós ter? Como é que vamos nós, meus irmãos, realmente administrar a vida que Deus nos está a conceder? O Senhor Jesus deseja que tenhamos uma vida abundante. Ele veio para que tenhamos essa vida abundante. Ele não quer uma vida medíocre, Ele quer uma vida que valha a pena. E realmente a vida que nós vivemos em família, com os nossos queridos, tem que ser uma vida de alto valor, de alto significado. É verdade que há coisas que nós não podemos escolher. Nós não escolhemos o pai ou a mãe. Nós não escolhemos a terra aonde nascemos. Algumas pessoas, estando tristes com a sua terra, mesmo assim querem continuar a pertencer a essa terra aonde nasceram. Nós não escolhemos também, de modo algum, o nome. O nome é-nos dado pelos nossos padrinhos ou pelos nossos pais. Não somos nós que escolhemos o nome. Não escolhemos a pele, a cor da pele. O meu irmão Mena Wanzambin tem uma cor de pele diferente da minha. Nem ele escolheu a dele, nem eu escolhi a minha. Foi-nos concedida. Mas há certamente algumas coisas que nós podemos escolher. Não há?
há muitas coisas que podemos escolher. E devemos aproveitar bem essas coisas que podemos escolher. Uma das coisas, meus irmãos, é que nós podemos escolher amar. Em lugar de odiar, em lugar de desprezar, em lugar de não ter interesse absolutamente nenhum, quem quer que seja, nós podemos escolher amar. E este é o grande conselho do Senhor. Nós, quando nos abeiramos da primeira carta de João, no capítulo 4, meus irmãos, ficamos certamente gratos, porque o Senhor nos aconselha tanto a amar. Primeira carta de João, apóstolo, no capítulo 4, no verso 7, ele dizia: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Também devemos amar uns aos outros. Não podemos deixar de o fazer. É conselho, é ordem, é orientação que o Senhor nos dá. E isto em relação à família, em relação aos pais para com os filhos, em relação aos cônjuges, em relação aos irmãos, em relação à família espiritual. Convém-nos verdadeiramente amar. E amar cada vez mais, e amar com verdadeiros laços de amor aconselhado pelo Senhor nosso Deus. Esta tarde, dado que não iremos ter muito tempo, gostaria apenas de sugerir aos irmãos três passos importantes para podermos amar como convém, como nos é imposto espiritualmente pelo Senhor, como nos é aconselhado. E os três passos são muito simples para podermos amar a família, para nos podermos amar uns aos outros. Nós devemos conhecer. É importante conhecer. Sem conhecimento, nós não iremos ter capacidade de amar. Mas há um outro passo também não menos importante, que é confiar. Se não confiarmos verdadeiramente, se não tivermos uma confiança absoluta, tal como o Senhor também nos aconselha, nós não iremos amar. Por mais esforços que façamos. E, em último lugar, o conselho, o passo que devemos dar é acarinhar. Não podemos deixar de continuar a acarinhar. Ultimamente, nós temos andado à procura de algumas coisas muito antigas, as arrumações, e sobretudo aqui no templo, aqui na igreja, depois de estar a guardar muitas coisas por 50 anos,
ir buscar coisas de há 50 anos atrás é muito difícil. Mas temos muitas fotografias. O nosso irmão Cabral costuma tirar boas fotografias muito interessantes. Naquele tempo eu tirava muitas fotografias e tiravam-nos muitas fotografias, de modo que vão lá aparecer muitas fotografias com gestos de muito carinho. E nós ficamos às vezes tão embevecidos quando olhamos para o berço, quando acarinhávamos os nossos filhos, ou os nossos netos, ou os nossos queridos, quem quer que sejam. E passados depois tantos anos, nós verificamos que muito desse carinho foi desaparecendo, já não existe mais. E temos saudade daqueles momentos carinhosos em que nós mesmos acarinhávamos, ou éramos acarinhados. Como é importante! E realmente para amarmos, nós temos de prosseguir por esse caminho. O conhecimento é indispensável, meus irmãos. Como é que nós podemos amar quem não conhecemos? E às vezes, infelizmente, nós sabemos que há muitos maridos que não conhecem verdadeiramente as suas esposas, nem as esposas dos seus maridos, nem os pais conhecem como deviam conhecer os seus filhos, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus sonhos, em tudo aquilo que diz respeito à sua vida. E era tão importante que conhecessem para os poderem amar melhor. Nós próprios às vezes não nos conhecemos, e é isso que leva o salmista a pedir ao Senhor em oração: Senhor, sonda-me e vê o que há dentro de mim, e se alguma coisa não te agrada, Senhor, retira-o. Mas é indispensável que sejamos sondados pelo Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Como é que nós podemos amar aqueles que ainda não conhecemos? E quando se trata de uma família espiritual, meus irmãos, como é difícil nós amarmos realmente como a palavra do Senhor nos aconselha, se não nos conhecemos. Conhecemos-nos uns aos outros? Conhecemos? Nós às vezes não sabemos nem sequer o nome, nem sequer onde nasceram, de onde são. É o mal, muitas vezes, de sermos uma grande comunidade. Mas esse mal nós podemos ir dissipando, fazendo um esforço, no sentido de nos abeirarmos mais, para nos conhecermos melhor. Mas sobretudo, meus irmãos, nós temos de procurar compreender como é importante conhecermos o nosso Deus, para o amarmos mais, como Ele é digno de ser amado. E quem é que conhece a Deus? Conhecemos nós, o nosso Deus, o nosso insondável Deus, o nosso alto e glorioso Deus. Há tanta coisa que nós ainda precisamos de conhecer. Da palavra, temos de esquadrinhar a palavra do Senhor de modo a que a possamos conhecer, para seguirmos, para sermos abençoados pelos seus conselhos, como ao Senhor que nos trata como filhos amados. Conhecemos nós o nosso Pai que está nos céus, ou o nosso irmão que está conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Como é importante conhecê-lo. E como se torna importante também, meus irmãos, confiarmos verdadeiramente. O marido tem de confiar na esposa.
Este passo da Escritura fala-nos do ciúme e quantas tragédias por causa do ciúme que vem em muitas ocasiões pela falta de confiança. E o que tem acontecido em tantos lares, porque não há confiança dos filhos, dos pais, confiança nos irmãos, confiança nos casais. E nós aqui, como comunidade, como igreja, temos de confiar verdadeiramente. Como podíamos amar a Deus, como podíamos seguir a vontade do Senhor se não confiássemos nele? Um dos versículos que nós mais repetimos, que muitas vezes nós declamamos sem aprofundarmos devidamente, é aquele célebre versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele então tudo fará. Confia nele. Se nós formos aos Salmos, encontramos ali cânticos a cada momento, a cada passo, de confiança. Confiança no Senhor. Como é tão importante confiarmos. Meus irmãos, vamos procurar dar estes passos tão simples, mas tão importantes. Vamos procurar. E neste último passo que vos mencionei, vamos procurar acarinhar-nos uns aos outros com um bom dia, com uma saudação, com uma pergunta que mostre interesse por aquilo que se está a passar connosco. E isso certamente que irá muitas vezes trazer um bálsamo confortador, um doce aconchego para a alma. Vamos procurar, porque senão o amor pode morrer, e não convém que morra, convém que viva, que seja cada vez mais ardente dentro da nossa alma, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros, como o Senhor nos pede que nos amemos uns aos outros. Que Deus venha, pois, abençoar as nossas famílias, aquelas que aqui estão e aquelas que não puderam vir nesta noite. Onde quer que se encontrem, que o Senhor as abençoe. Amém.